Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é André Perdomo, CEO da Estúdio Vendas, e no vídeo de hoje você vai conhecer um caso de crescimento que foge do padrão. Normalmente a gente está acostumado a ver empresas que crescem 2, 3 vezes em um curto período de tempo, mas normalmente elas são empresas da área de tecnologia, de software, são empresas que não têm estoque. É aí que crescem bastante, né? Porque elas têm um produto ali que não precisa ser produzido necessariamente do ponto de vista tradicional, ele não precisa de material, matéria-prima. E a gente vai mostrar para você hoje justamente um pouquinho desse outro lado, que é o mercado industrial, trazendo para você esse estudo de caso de uma empresa que a gente ajudou a crescer 3 vezes, podendo chegar até 4 vezes até o final desse ano, porque o ano não acabou ainda, no período de 3 anos. Vem comigo depois da vinheta, que daí você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Esse vídeo é especialmente para quem trabalha, de alguma forma, na área comercial de uma indústria. Seja essa pessoa um gerente comercial, talvez um gerente de marketing, que tem interação ali com as pessoas da área comercial da fábrica, ou também o dono de uma fábrica. Então, qualquer uma dessas 3 pessoas vai se beneficiar muito desse vídeo. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, aperta o sininho para receber notificações. E se esse vídeo for útil para você, aperta o gostei. E se você tiver qualquer dúvida durante o vídeo, não tenha vergonha, não tenha medo, deixa o comentário aí que a gente responde depois, beleza? Então vamos falar primeiro sobre os resultados, para você entender um pouco o contexto dessa empresa, antes da gente avançar para os desafios e oportunidades, né? Então a empresa, ela faturava em 2018, essa área específica da empresa, né, faturava 8 milhões de reais por ano. Então esse era o número 2018. Em 2021, esse faturamento já está em 25,4 milhões, com previsão de chegar em 32, que seria um crescimento de 4 vezes. Durante esse período, né, a gente teve uma pandemia, e isso afetou o cliente dessa empresa, e teve também o aumento do preço do aço, que é uma das matérias-primas importantes para essa empresa, o que fez com que o ticket médio e o valor cobrado por equipamento aumentasse. Então isso também deu uma contribuição para esse valor. Mas mesmo assim eu quero que você veja o outro gráfico que vai aparecer na tela, que é o gráfico de pedidos. Se você acompanhar também, o número de pedidos ele também aumentou durante esse tempo. Então a gente não pode levar em consideração somente o aumento da matéria-prima, né? Esse resultado, na verdade, veio de inúmeras alterações que foram feitas no processo comercial dessa empresa e que fez com que ela conseguisse atingir esse resultado. Não só no processo comercial, aliás, me desculpando aqui, não é só no processo comercial, existem várias variáveis. A gente vai falar um pouquinho dessas variáveis ao longo desse vídeo aqui. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que é uma grande oportunidade no segmento fabril, né, indústrias, mas em qualquer tipo de segmento que é considerado um segmento mais tradicional. Ou seja, que não é o segmento das empresas de tecnologia, startups, software, esse tipo de coisa. E esse ponto é a internet revolucionou a maneira de comprar e vender das pessoas. E a internet, gente, ela é relativamente nova, né? A implantação dela nessa questão de processo de vendas. Então, qualquer empresa que faça isso bem feito, ela acaba abocanhando uma parte muito grande do mercado. Isso é uma coisa muito legal. E isso funciona para segmentos muito diferentes, do tipo plano funerário. A gente tem um caso de uma empresa que a gente ajudou, que é do plano funerário, e ela, basicamente, cara, pegou todo, assim, não pegou todo o mercado, porque isso não dá, mas abocanhou uma grande parcela do mercado, conseguiu crescer quando os concorrentes não estavam crescendo, porque ela conseguiu entender esse jogo, o jogo da internet. Existem outras empresas que estão conseguindo fazer isso também, não são nossos clientes, mas que valem ser citadas. Existe uma empresa, por exemplo, do mercado financeiro que se chama EQI, Eu Quero Investir, né? É uma corretora, foi comprada pelo banco BTG. E o diferencial dos caras, basicamente, é que eles conseguiam fazer esse processo de venda de investimentos pela internet. Existe uma outra empresa que acabou de se tornar recentemente virou unicórnio, né? Uma empresa que vale mais que $1 bilhão, que se chama Loft. E os caras vendem imóveis pela internet. Então, assim, tudo que você imaginar, provavelmente, pode ser vendido de alguma forma pela internet. Tópico 2. Vender pela internet não significa necessariamente ter um e-commerce, um lugar que as pessoas vão entrar no teu site, comprar o teu produto sem falar com o vendedor. Esse eu diria que é um dos maiores erros que a gente vê em diversos segmentos, inclusive na indústria. Especialmente quando a gente fala de uma indústria que vende equipamentos, que tem um custo maior, um valor do produto maior. O valor agregado maior, consequentemente, é uma venda que ela não é aquela venda impulsiva, né? Não é aquilo que a pessoa vai entrar na loja, vai escolher, vai pegar ali, vai colocar no carrinho e comprar. Não é isso. É uma venda que a pessoa provavelmente vai falar com o vendedor mais de uma vez. Vai conversar com outros fornecedores, vai trocar ideia. Ela espera uma venda um pouco mais consultiva. Então, você ter essa expectativa de que vender pela internet
é fazer uma venda sem vendedor, isso não é necessariamente verdade. Existem segmentos que sim, você vai ter uma venda sem vendedor. A Amazon, né? A Amazon, referência mundial e-commerce, não tem vendedor. Você entra no site e compra. Só que isso não é verdade para todo tipo de produto. Então essa é a segunda grande crença que eu queria que você repensasse, se você trabalha no setor industrial, pensar, cara, peraí, eu posso aproveitar a internet, não necessariamente eu preciso da internet para fazer toda a venda sozinha, né? Beleza? Mesmo uma empresa que vende de uma forma sozinha, podemos chamar de self-service, né, que não tem o vendedor, ela tem muito investimento em usabilidade. Eu sou cliente da Amazon, por exemplo, eu vou comprar um livro, cara, eu aperto um botão e já comprei. Então olha a complexidade desse negócio. O custo de desenvolvimento do site, né, da Amazon, é claro que tem plataforma e-commerce que você poderia utilizar, mas veja o custo de tecnologia que é envolvido por trás disso. Então esse segundo ponto é muito importante de você refletir. Talvez o teu processo comercial seja um mix. Você utiliza a internet para atrair potenciais clientes e você tem um time de vendas interno que faz esse atendimento dessas pessoas de forma remota. E aí, dentro desse tópico, um ponto muito importante tá tendo esse boom de agência de marketing digital e, às vezes, a agência de marketing digital se vende como a empresa que vai fazer você vender mais. Quando a gente fala de produtos complexos, isso não é necessariamente verdade, porque não é só marketing, assim como não é só vendas. É uma junção das duas coisas. Você pode, inclusive, estar frustrado porque você tentou entrar na internet, está gerando uma quantidade de potenciais clientes, gente pedindo orçamento, mas você não consegue fechar. Provavelmente porque você está fazendo uma parte do seu processo bem feito, que é trazer gente para falar contigo, e a segunda parte você não está fazendo bem feito, que é como é que você atende essas pessoas. É diferente atender essas pessoas na área da internet. É muito diferente do que você atender por uma loja. Exige outro tipo de habilidade. É um vendedor que vai ter que vender de forma remota. Olha a dificuldade, né? Vai ter que vender, às vezes, por telefone, sem ver a pessoa do outro lado, vender por WhatsApp. Então, isso é uma outra habilidade. Então, é muito importante que você entenda que são dois pontos diferentes e que eles se complementam. Não é nenhum que é mais importante que o outro. Os dois são igualmente importantes e eles são responsáveis por conseguir trazer esse crescimento, que foi o que a gente fez, por exemplo, nessa empresa. Quando a gente chegou lá para prestar consultoria, eles já tinham uma empresa de marketing digital que estava fazendo um trabalho muito bom de trazer potenciais clientes, mas não tinha ainda uma organização da área comercial. Então, quando a gente começou a organizar essa área comercial, a área comercial começou a ganhar mais forma, começou a trazer dados, começou a trazer métricas, e esse efeito começou a vir essas melhorias incrementais que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que permitiram que o resultado chegasse onde chegou. E falando sobre isso, eu quero falar sobre o aprendizado e o desafio número 3, que é justamente essa integração entre marketing e vendas. É você conseguir fazer com que as duas áreas elas se conversem. Por quê? O que acontece em geral nas empresas? Você tem uma área de marketing que ela até traz potenciais clientes, ela faz algum tipo de trabalho, mas ela não conversa necessariamente com a área de vendas. Então o vendedor, às vezes, ele deixa de atender os potenciais clientes que vêm do marketing, ele não atende tão bem, né? Ou até atende, mas não atende tão bem porque acha que aquele lead é menos desqualificado, porque ele não sabe trabalhar com esse potencial cliente, né? Não existe um feedback de volta para a área de marketing para dizer, olha, esses potenciais clientes que você trouxe aqui, eles não estão bons, vamos mudar. Então, essa interface, essa discussão, fazer as duas áreas trabalharem junto para o objetivo de conseguir ganhar mais mercado, é muito importante e é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para o setor industrial. E eu diria que para a maior parte dos setores que ainda não tem implantado essa cultura de marketing e vendas trabalharem juntas. Que começou a ser muito mais forte depois do surgimento da internet e das técnicas de vendas internas. E aí a gente vai entrar no ponto 4, que é o ponto de otimização comercial. Não adianta você tentar fazer uma otimização comercial se você não tem ainda potenciais clientes chegando. Você não vai conseguir otimizar muita coisa, ou até se você conseguir otimizar, talvez o teu resultado ele seja muito baixo, né? Para aquele esforço que você fizer ali, porque você tem pouco volume. Otimizar 10% de 0 a 0, né? Então, às vezes, não vai fazer muito sentido, vai valer mais a pena você dedicar energia para trazer potenciais clientes. Se esse não é o seu problema mais, aí você tem claramente um problema de otimização comercial. É você entender como que as pessoas do seu time de atendimento estão fazendo para virar aqueles potenciais clientes que chegam para você todo mês. Então, o desafio não é mais trazer gente para falar com a tua equipe, mas sim converter essas pessoas em clientes. E aí a gente pode falar de alguns pontos para você ter atenção. Primeiro, equipe treinada. Então, a equipe que a gente pegou, por exemplo, nesse caso, não tinha treinamento de vendas. Assim, até pode ser que
tivesse treinamentos de vendas, mas eles eram deslocados, eles eram desconectados do dia a dia desses vendedores. Inclusive, teve um pouco de receio dos vendedores no começo em aceitar um pouco aquela metodologia que a gente estava trazendo, porque eles acreditavam que a gente não entendia do segmento deles, tal, sendo que a gente estava trazendo técnicas que a gente considera que são universais. Elas funcionam se você tem uma equipe de vendas interna. Então, ter essa consistência do treinamento, fazer treinamentos que são conectados com a operação, com aquilo que você espera do seu vendedor, é um caminho para você conseguir otimizar esse resultado, você conseguir tirar mais daquilo que chega para você, beleza? Então esse é o primeiro ponto de otimização. O segundo ponto é vendedores com perfil. Uma parte da equipe comercial acabou saindo depois que a gente começou a organizar o comercial dessa empresa, porque esses vendedores não gostavam daquele jeito de trabalhar, né? Eles não estavam muito preparados para estar naquele ambiente. E tá tudo bem, porque às vezes você vai ter vendedores que não têm o perfil. A ideia é buscar um perfil de vendedor que se adequa para sua operação. Um vendedor que vende plano funerário, ele tem um perfil diferente do vendedor que vende um equipamento, e é um perfil diferente de um vendedor que vende um software enterprise. Então a gente já fez um vídeo sobre isso, inclusive. Aconselho que você assista se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto. Mas é muito importante que você entenda que o perfil do vendedor é um outro ponto que daria para otimizar. O outro ponto terceiro é o processo comercial, é como que esses vendedores vendem. Em geral, as empresas não param para pensar nisso, e daí cada vendedor tem que descobrir uma forma de vender. E isso é extremamente improdutivo, porque o vendedor ele tem que entrar na empresa e ele tem que descobrir como vender, sendo que já existe uma forma comprovada, alguém já vende daquele jeito. Então é muito mais interessante ter um método padronizado para ajudar essas pessoas a venderem do que você esperar que o vendedor aprenda sozinho. Então o nome disso é um processo comercial, a gente pode chamar também de método de vendas, o que você quiser chamar, mas é ter um processo mínimo organizado, que um novo vendedor consiga entrar e ele consiga, de alguma forma, já performar o mais rápido possível, porque ele consegue seguir aquela receita de bolo para fazer a venda. E o quarto e último ponto que eu quero deixar muito claro é que esse tipo de crescimento de 3, 4 vezes em 3 anos, ele não acontece com mudanças drásticas, na minha opinião. Ele não acontece com mudanças drásticas, ele acontece, na minha opinião, com melhorias incrementais. A partir do momento que a gente consegue organizar uma área comercial, que a gente consegue extrair os dados dessa área comercial e entender o que está acontecendo ali, a gente começa a propor coisas que tenham potencial de trazer um resultado, um ganho muito bom no longo prazo. Por exemplo, uma coisa que a gente mudou, que é simples, era que o dono fazia a distribuição dos leads na mão. Ele fazia na mão e ele fazia a distribuição por território. A gente chegou e viu que existia um desequilíbrio, que tinha vendedor que recebia 200 leads, tinha vendedor que recebia 50. E isso acabava atrapalhando eles atingirem a meta. A gente aboliu isso e automatizou. Então, no lugar do dono fazer aquela distribuição, uma máquina fazia, um software fazia. E os vendedores começaram a receber uma quantidade igual de potenciais clientes ao longo do mês. Isso trouxe um ambiente muito mais meritocrático e a gente começou a entender que vendedores conseguiam vender mais, porque eles tinham condições de trabalho muito similares. Então, isso já trouxe uma melhoria de 10 a 20% do resultado, o que é uma melhoria incremental, mas se você for colocar essa melhoria ao longo de 3 anos, é uma melhoria que traz muito resultado. Então, veja como que as melhorias incrementais aumentam o resultado ao longo do tempo. Então, paciência para fazer essas melhorias e foca mais na melhoria incremental, de melhorando um pouquinho de cada vez, do que a gente tentar fazer aquela mudança brusca que você não sabe se vai dar um bom resultado ou não. Então, fazendo um resumo, quero fazer um resumo para a gente finalizar e já ir para o final. Você que tem ou trabalha numa indústria hoje, na área comercial, na área de marketing, entenda que a internet ela está revolucionando as coisas, que se você não aproveitar, pode ser que você fique para trás. Se o seu segmento é tradicional, isso é verdade também, né? Algum segmento tradicional que não é de tecnologia. E vejam, as duas áreas, marketing e vendas, trabalhando juntas, é o que faz com que o seu resultado impulsione mais, cada vez mais, né? E vá melhorando com o tempo, você consiga melhorias incrementais que vai fazer com que você tenha resultados similares a esse resultado do nosso estudo de caso que eu trouxe aqui para vocês hoje. Se você é o dono de uma indústria ou alguém que trabalha dentro de uma indústria, na área comercial, e já tem a sua área de marketing gerando potenciais clientes, mas está com dificuldade de converter essa galera, entre no site da Estúdio Vendas e pede para falar com a gente, que a gente troca uma ideia contigo e entende se a gente pode te ajudar. Se você ainda não tem uma área de geração de leads qualificada, também fala com a gente, que a gente tem uma agência de marketing digital especializada em indústria, que a gente pode indicar para vocês, que já trabalhou com a gente em 3 projetos e a gente trabalha muito bem junto. No mais é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui.
E se você tiver alguma dúvida, não esquece de deixar o comentário. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. E tamo junto, até o próximo vídeo.